Muito interessante, as duas exposições fizeram um bom levantamento histórico. Eu queria chamar a atenção só para alguns aspectos contemporâneos de políticas industriais, que nós tivemos aí no governo Lula e Dilma diversos anúncios aí de políticas industriais que eram algumas mudanças de prioridade, muito mais direcionando o BNDES para um ou outro ponto, mas nós tivemos talvez a experiência, a síntese aí, que, na minha opinião, pode resultar mais adiante aí no modelo ideal para o Brasil de política industrial, que foi desenvolvida pelo pessoal lá da Fiocruz do Rio de Janeiro. A ideia básica qual é? O Brasil, antes do golpe, era, entre os emergentes, a democracia mais consolidada. Nós tivemos a ascensão das classes de menor renda, viraram cidadãos, e se tornando cidadãos, se tornaram exigentes, que faz parte de todo o processo democrático. Então, o que se pensou na época? Hoje, você trata, por exemplo, os gastos de saúde como despesa. Você trata os gastos de educação da universidade como se fosse despesa. E aquela visão fiscalista maluca, né, em vez de indicadores de efetividade, que colocariam a universidade no outro patamar, indicadores fiscais. Não é fazer mais com menos, é fazer menos com menos, né? Então, o que esse pessoal pensou? Você tem que dar um atendimento aos serviços públicos voltados para a população. Então, a saúde é prioritária. A mudança de enfoque é, em vez de você tratar as despesas, os gastos com saúde como despesas, tratar como investimento. Você tem uma baita de uma cadeia produtiva aí que envolve desde a parte de serviços, né, os acompanhantes, a parte de hospitais, a parte de medicamentos, a parte de instrumentos, e uma economia fantástica. Só um minutinho, você sabe que só na balança comercial, o déficit que nós temos por conta da área de saúde é muito grande. Então, já foi feito Poderia lá ser atrás, substituído. no tempo do temporão, foi feito um estudo pelo BNDES, pelo IBGE, para estimar o PIB da saúde, né? A capacidade de empregar é fantástica. Exige, você tem tecnologia, tem tudo, mas exige mão de obra, uma mão de obra especializada. Então, a partir disso, o que o pessoal da Fiocruz desenvolve? As políticas industriais, elas não podem mais se dar topicamente, setorialmente. Você faz uma política estimulando, por exemplo, a indústria automobilística e explode com o trânsito nas cidades. Você faz uma política de Minha Casa Minha Vida, não trata a questão urbana, explode preços de terreno. Então, a visão dele é o seguinte: você tem que pegar os grandes temas de forma sistêmica. Então, em vez de falar de programa para a indústria automobilística, mobilidade urbana. Esse é o desafio. Dentro da mobilidade urbana, você vai ter a indústria automobilística, você vai ter o transporte de massa, você vai ter a questão da poluição, você vai ter todos esses aspectos, né? Na saúde, esse programa foi extraordinário. A imprensa conseguiu reduzir todo o programa ao caso Labogen. Não sei se vocês se recordam, que era um laboratório lá de Curitiba que tinha uma participação do Doleiro, lá, Youssef, que jamais chegaria ao final, porque o programa ele tinha um conjunto de filtros muito interessantes. Os laboratórios públicos da Marinha, os vários laboratórios públicos fazendo a triagem inicial, a capacidade, o poder de compra do Estado negociando com as multinacionais. Se quiser continuar vendendo, tem que transferir tecnologia. A tecnologia sendo transferida para laboratórios públicos, porque se vai para laboratórios privados, acabam sendo vendidos, e os laboratórios públicos licenciando para laboratórios privados. Um modelo extraordinário, que poderá ser repetido aí quando o país se torna pé da situação, em cima, em muitos outros setores, mas sempre dentro dessa visão sistêmica. Quer dizer, o objetivo não é o setor em si, o objetivo é uma solução de problemas entre os diversos setores. Só para lembrar, esse programa foi lançado pelo Temporão, foi depois acelerado pelo Padilha. Hoje nem sei como é que está com essas maluquices aí de PEC do teto e tudo mais, né? Bom, acho que está aberto aí para... Alguma? Acho que vai precisar vir aqui, ó. Bom, meu nome é Luiz Augusto, mais conhecido por Tuto, e vou, para aquecer a nossa conversa aqui, colocar
algumas questões do debate. Tanto Lacerda quanto Norma apontaram essa função, digamos, central do Estado, tanto do ponto de vista normativo, quanto de indução e até de ser agente financeiro efetivamente, né? E isso em vários campos, então no crédito, no caso do BNDES, mas também do ponto de vista da formulação de políticas, como a política industrial. E tal. Lembrando agora, na CIF, quer dizer, houve produção de política industrial, muitas vezes setorizada, e fazendo indução localizada, o Inovar Alto, o Inova Brasil, para falar de duas políticas propostas aí, respectivamente, por Lula e Dilma. Agora, diante dessa função do Estado, nós temos uma situação curiosa, né? Arredondando, fazendo aqui números redondos, 51% do orçamento do Estado brasileiro, agora quase 50%, é destinado a pagamento de juros para pagar banco. 29% previdência. Então, aqui vamos falar em seguridade social ligada à previdência. E 21%, perto disso, para todo o resto, inclusive para os investimentos. Tá certo? Então, está aí nos 20% os investimentos públicos, né? Saúde, educação, mobilidade urbana, energia, tudo que você imaginar, tá? Minha Casa Minha Vida, programas sociais, etc., Bolsa Família, está lá nos 20%. Além da enorme desigualdade e dificuldade, portanto, de distribuir renda, gerar emprego e renda, né, que é estrutural no Brasil, me parece que que é um Estado organizado para ser testa de ferro de um lado e provedor do mercado financeiro de outro, né, só pode regredir em relação à terceira revolução industrial, dificilmente avançará para a quarta, né? Então a gente terá, de novo, quer dizer, experimentos de indústria 4.0 de maneira muito localizada e, eventualmente, com induções, na melhor das hipóteses, com induções muito localizadas, a não ser que a gente mudasse a estrutura do Estado brasileiro, por um lado, e, para isso, mudasse a sua estrutura tributária e a que o Estado brasileiro está a serviço estruturalmente. Dá para falar nisso? Quer dizer, é preciso fazer, por exemplo, com que esse 51% destinado a pagamento de juros possa voltar sob a forma de imposto, né, pago pelos bancos, quer dizer, banco e aplicação financeira não pagam imposto no Brasil, quer dizer, as alíquotas são mínimas, né? Queria que vocês pudessem falar um pouco sobre isso, até porque me parece que a gente só poderá equacionar a lógica de política econômica no Brasil se a gente colocar esse debate, né? Vamos fazer ver se tem alguma. Por favor, professor. Eu acho que nós estamos falando de política industrial, né? E a gente não pode esquecer, né, o discurso de posse do Luciano Coutinho, quando foi presidente do BNDES, foi uma coisa que emocionou quem estuda a economia brasileira. Só que a gente esqueceu de um detalhe: ele era o presidente do BNDES, era o subordinado do ministro da Indústria e Comércio e o presidente da República. Aquilo seria bom a plataforma de governo, né? Mas aí a gente volta aí, a ideia dos chamados campeões nacionais, que foi uma política industrial, né? Uhum. E foi reduzido pela imprensa como uma coisa... gerou corrupção. Só serviu para, né, para gerar corrupção, tipo casos dos grandes contractors brasileiros, né, da indústria de construção pesada, né, tipo Odebrecht, etc. e tal. Também na questão da proteína animal, né, JBS, etc. e tal. Na questão da JBS, ou da proteína, seguraram um pouco a loucura que foi. Mas na questão da crítica aos campeões nacionais, no que diz respeito à indústria de construção pesada, com a Lava Jato, que a questão não é a Lava Jato, e sim a forma como eles atacaram o problema, eu acho que 4% do PIB, todo esse esforço de construção da indústria nacional foi para o espaço, em nome de uma... Né,
eu tenho a impressão, a Odebrecht ela empregava mais de 100 mil funcionários, hoje sei lá, acho que é 30, 40 mil, então quer dizer que 70 mil, 50 mil eram corruptos, estavam lá, entendeu? Eu acho que houve, talvez a reflexão também partiu um pouco sobre esse esforço desse período, que teve resultados. O problema é que ele foi atacado pelo lado errado. A corrupção. Eu acho que ninguém quer corrupção, mas também eu acho que é um pouco do capitalismo, sabe? Rola, não tem jeito. Isso é em qualquer lugar do mundo, não é? Não é uma jabuticaba, né? Então, eu acho que esse é um ponto que a gente podia refletir um pouco. Quando você pensa, no fundo, estava se pensando uma inserção a nível de, se não era 4.0, 3.0, né? A gente chegar em alguns setores competitivos. Então, esse era um ponto que talvez a gente, né, pudesse refletir, ver o lado positivo dessa experiência, não só o lado negativo, porque eu sempre falo, a gente estuda economia, né, chamada a ciência do desânimo, desmaio, science, mas sempre tem os dois lados da história. Senão, eu sempre que eu sou a gente é professor de economia, de repente os alunos começam a olhar para mim e falam assim, pô, não tem saída, né? E teve algumas coisas. Então, né, nesse sentido, uma reflexão disso para a gente pensar se dá para fazer uma inserção 4.0 baseada nessa última experiência, que foi uma tentativa de revolução industrial, de política industrial, desculpe. Obrigado. Bom, vamos responder as duas primeiras. Tá certo. Bem, questões aqui bastante interessantes. Eu vejo o seguinte, quer dizer, na verdade, o que a gente vai fazer no futuro vai depender muito, não só das escolhas que serão feitas, né, na eleição, mas também o perfil dos policymakers, né, dos fazedores de política. Se você conversa hoje com quem faz política econômica no Ministério da Fazenda, tudo isso que nós estamos discutindo aqui, esquece. Não passa pela cabeça deles, né? A maioria deles tem uma formação ultra-ortodoxa, né, financeira, né, extremamente subalterna, né, uma visão subalterna do Brasil, não destaca um papel da política industrial, muito menos do Estado. Então, é o seguinte, quer dizer, o que eu estou dizendo aqui? A sociedade vai ter que estar muito atenta, nós todos, né, não só a escolha do governante, mas também quem vai conduzir a política econômica. Porque essa coisa de agradar o mercado, sabe, ela interdita literalmente o debate, né, das grandes questões, até baseado nas experiências. O mais curioso é o seguinte, se você pegar o mainstream internacional, que o Niemeyer conhece muito bem, os melhores já fizeram a crítica, já fizeram a revisão, né? Então, nem eles mais defendem o que se defende aqui por muitos dos ortodoxos brasileiros, que estão baseados numa matriz dos anos 70, 80 do século passado, e que tem que ser revisada, né? Muito boa tarde. Então, a gente conta com essa restrição. Então, é evidente, né, a melhor avaliação da política de campeões nacionais que eu vi foi feita pelo sucessor do Luciano Coutinho, o Paulo Rabelo de Castro, numa entrevista que está no YouTube. Até sugiro, quem não viu, procure, né? Porque ele faz uma avaliação muito competente, né, do que foi a política de campeões nacionais. E lembrando o seguinte, que o BNDES, você conversa com quem trabalha, com um corpo técnico altamente capacitado no BNDES, né? E você conversa com eles, eles estão passando há meses, para não dizer anos, por uma verdadeira devassa, né? E até agora não encontraram nada. Bom, se quem utilizou os recursos do BNDES corrompeu ou fez outras coisas, isso é uma outra discussão. E nos remete a uma outra discussão do tratamento da corrupção no capitalismo, que vai um pouco na linha que você está dizendo. Ou seja, no Brasil se combate corrupção destruindo empresas, né? Ao contrário do que, por exemplo, ocorre nos Estados Unidos, na Europa, né? Na Europa, nos Estados Unidos, o que você faz? Você pune o gestor e pune a empresa, mas não impede ela de operar, obviamente, porque a empresa não é um ativo só dos seus acionistas, né? Tem até uma palavra bonita em inglês, isso que são os stakeholders, né? Quem são os stakeholders? São os funcionários, os clientes, os fornecedores, o Estado, que é um recebedor de recursos, né? E os acionistas, né? Então, aqui se trata como se fosse só dos acionistas, então vamos inviabilizar a empresa.
E, aparentemente, sob aplauso da opinião pública, porque o senso comum leva a esse espírito de vingança. Né? O cara errou, tem que quebrar. Só que quebrar, você vai quebrar a construção civil pesada, vai quebrar a Petrobras, vai quebrar tudo, vai ser terra arrasada, como é, né? Então, quer dizer, falta realmente uma análise mais crítica disso. Com relação às restrições financeiras do Estado, Tuto, felizmente a questão não é tão grave como você desenhou. Desculpe aqui. Felizmente não é. Por quê? Não é 51% do orçamento, é 8%, de 5 a 8%. Em 2015, 8% do financiamento da dívida pública, 8% do PIB, ou seja, uma parcela um pouco maior do orçamento, mas não chega a 51%. O que chega a 51% são as amortizações. Mas como a amortização não sai do orçamento, e sim de nova dívida, né? Quer dizer, então, isso em si não é uma restrição. Eu acho que, mais do que isso, então isso é um problema. O Brasil, já de longe, é o país que, proporcionalmente à sua dívida, paga os maiores juros. Né? Então, o maior custo de financiamento da dívida, o Brasil proporcionalmente supera a Grécia, Itália, todos os países. Né? Nós fizemos, inclusive, esse levantamento e o Brasil ganha de longe. Então, o que me preocupa mais do que isso, embora isso seja uma questão, sem dúvida, então tem que ver o perfil da dívida. Né? O Brasil é o único país do mundo que remunera os seus credores a qualquer prazo com a maior taxa de juros do mundo. Quer dizer, isso é um grande contrassenso. Então, passa por aí também. Né? Passa pela questão tributária, sim, é importante. Uma reforma tributária para valer, esse tema nem está na pauta. Né? O que estão chamando de reforma tributária, que é esse projeto que basicamente o relator é o Hawley, né? O deputado Hawley, nem de longe passa por isso, né? De revisar as estruturas. Na verdade, é só uma acomodação. Mas eu vejo que as maiores restrições estão criadas por nós mesmos. Né? Ou seja, o exemplo que eu dei da emenda constitucional do teto, isso é um absurdo, né? Quer dizer, isso é limitar demais. E o pior, né? Quer dizer, além de considerar os investimentos como gasto, né? Você não considera a conta de juros. Então, você pode gastar à vontade por juro. Então, é a farra do boi, né? Porque o Banco Central, com a desculpa da meta de inflação, ele tem liberdade para praticar uma taxa de juros absurda, que muitas vezes vai deteriorar as contas públicas, vai jogar o nível de atividade lá embaixo, né, sem resolver o problema central. Né? E é o seguinte, quer dizer, na verdade, não é que não vai ter quarta revolução industrial no Brasil. Vai ter. Né? Ela será impulsionada pelas empresas. A pergunta que temos que fazer é se essa introdução ou esse caminho atende aos nossos interesses de desenvolvimento. E aí a resposta, obviamente, não. Por quê? Se ela não for planejada, estrategicamente conduzida, ela vai ser implantada da pior forma possível. Né? Quer dizer, então, o nosso estoque de desempregados, que já é absurdo, de 27 milhões de pessoas, tende a ficar ainda mais agravado, porque a quarta revolução, a robótica, é altamente poupadora de mão de obra. Né? E você não tem um aparato de substituição desse processo. Então, você vai ter uma demanda por trabalhadores ultraqualificados, que muitas vezes não estarão disponíveis, e, do outro lado, o desemprego em massa dos setores menos especializados, né, menos educados. Então, um problema social gravíssimo que, se não for conduzido estrategicamente, vai ser imposto pela estratégia empresarial, portanto, vai ser uma visão microeconômica, né, agravando essa questão. Deixa eu dar um pitaquinho rápido aqui. Bom, essa questão da corrupção como instrumento da geopolítica norte-americana, a gente andou dissecando lá no GGN, a partir daquela visita do Rodrigo Janot aos Estados Unidos, e comandando lá um grupo da Lava Jato. Ele volta um mês depois, você tem o escândalo da eletronuclear. Nós fomos mapear por onde ele andou junto a uma advogada do Departamento de Justiça, que era advogada até um ano antes do grupo eletronuclear. Na ocasião, eu mandei um e-mail para o
o chefe da área de cooperação internacional, Vladimir Aras, falei, pô, vocês foram buscar informação contra um projeto brasileiro. Ele falou, posso garantir que não saímos daqui com essa intenção. Recentemente, nós publicamos no GGN entrevista do Kenneth Blanco, que é um sujeito do Departamento de Justiça, mostrando como foi montada a Lava Jato, como foi montada a cooperação internacional, especialmente com países da América Latina. Quer dizer, a partir do ataque às Torres Gêmeas, você tem a criação de um novo departamento americano, DHS, que centraliza todos os departamentos que trabalhavam com espionagem, com informação internacional, entre os quais o NSA, né, que tinha já espionado a Dilma aqui. Eles evoluem da parte de organizações criminosas e de terrorismo para a questão da corrupção, e daí passam a agir dentro da geopolítica americana. Tem um artigo que eu publiquei final, não me lembro se foi do ano passado ou retrasado, de um francês, estimando que só a Europa perdeu 250 bilhões de euros com essa política americana. Eles aprovam, no âmbito da OCDE, uma legislação anticorrupção que diz que qualquer corrupção que passe pelo dólar é julgada nos Estados Unidos. Então, por exemplo, o que diz esse artigo francês? O BNP era para se transformar no maior banco do mundo com a crise dos bancos norte-americanos. Perdeu o bonde, porque para entrar nas novas áreas de expansão capitalista tinha receio de cair na legislação americana e acabar. Então, você tem claramente essa questão da geopolítica, e o Kenneth Blanco explica como são montadas as operações. Eles vão alimentando de informação os parceiros do Ministério Público, sem passar pelos canais oficiais. A cooperação tem que passar pelo Ministério da Justiça ou pelo Itamaraty. Eles tinham um contato informal e iam alimentando esse pessoal até poder instruir a denúncia. Quando a denúncia estava pronta, daí eles formalizavam, porque as provas tinham que vir pelos canais formais. Então, eles tinham um universo. Se você for pegar a social-democracia, os escândalos que surgiram recentemente, queda de presidente alemão, ataque na França, ataque na Espanha, Portugal, José Sócrates, a mesma coisa, um ano de campanha sistemática, através da imprensa, ele 9 meses preso, não se apurou nada. Então, você vê que tem um componente geopolítico, e aqui eles podiam escolher várias coisas, aí, podiam escolher o mercado financeiro. Por que o mercado financeiro não aconteceu nada? Você pega o BTG, tão atrevido quanto o Odebrecht. Quando o Palocci ameaça fazer entrar o sistema financeiro, o Ministério Público não quer denúncia. Então, por que escolheram as empreiteiras, que não são santas? Porque as empreiteiras eram a parte mais visível da competição com os Estados Unidos na África. A Petrobras, por quê? Razões de energia e tudo lá. Nós denunciamos aqui o caso da Trafigura, que é desses atacadistas de petróleo. Aí, quando pegaram o representante da Trafigura, os advogados aqui de São Paulo falavam, agora entraram no centro da corrupção, muito maior do que construção, do que... É uma empresa que tem um histórico de corrupção fantástica. Ela conseguiu praticamente um monopólio da prospecção da importação de petróleo em Angola, e quem montou todo esse esquema de corrupção foi esse Marcondes Ferraz, preso aqui. O cara ficou 6 dias detido e acabou sendo denunciado pelo lobby que ele fez para uma outra empresa, um bico que ele fez para uma outra empresa, Trafigura fora. Então, você vê claramente esse componente geopolítico, e essa questão da punição de empresas, eles pegaram uma coisa que vem da Inquisição brasileira aqui, de punir empresa. Aqui, quando teve uma discussão lá atrás sobre a nova lei de falência, de poupar a empresa, foi um problema, uma mídia atrasada, tem que destruir a empresa, queimar, que nem queimar livros, né? Mas, por outro lado, eu acho que os campeões nacionais do Luciano Coutinho aí padeciam de um anacronismo grande também, sabe? Lá atrás, a industrialização se deu em cima de concentração de renda também. Isso não tinha talvez outra alternativa aí. Mas quando ele volta a recriar os campeões nacionais, ele não pensa no ambiente econômico. Por exemplo, vamos pegar aqui um caso, empreiteiras e o poder de cartel. Eu lembro, no governo Dilma, no segundo ano, a primeira coisa positiva que eu consegui ver lá foi aquele Bernardo Figueiredo, que você tinha a Europa com uma baita capacidade ociosa lá, de empreiteiras e tudo, e você tinha aqui umas 20, 30 empreiteiras médias aqui que podiam crescer. Por quê? Porque
PAC e outros estavam reféns das grandes empreiteiras. Não apenas pela influência no Congresso, mas pelo poder de cartelização. Então, ele tinha um programa para 2 anos. Trazer capital, maquinário europeu, capacitar as médias empreiteiras a entrar no mercado, mas daí entra a comodidade, né, de você ter o parceiro político também. A mesma coisa a questão dos frigoríficos aí. A JBS efetivamente é muito competente para crescer do jeito que cresceu, mas ela arrebentou com cadeias produtivas aí de pecuária. Eu fui lá em Nova Serrana, que é um arranjo produtivo local fantástico lá. A JBS comprou um frigorífico que fornecia couro para eles lá e fechou. Então, digamos, essa visão sistêmica de você preparar o país sistemicamente, daí passa por políticas para pequenas e microempresas, passa pelo apoio do SEBRAE, esse papel do Estado, né? Passa pela parceria com confederações de indústria, que se tentou em algum momento. O Lessa, que era meio porra louca assim, foi o que mais entendeu esse processo lá atrás. Agora, o Luciano, ele tinha aquela visão cepalina lá atrás, mas trouxe resultados. O Brasil foi um ator relevante aí, ganhou dimensão na... Mas só para dar um exemplo, a gente vai tratar isso à tarde aí, com o João Furtado. Nesse momento em que a JBS recebia o dinheiro que queria, você tinha uma fábrica de lentes ópticas lá em São Carlos, a Opticom, que faz lente para satélite e tudo. E ela viu uma fantástica oportunidade de comprar um concorrente nos Estados Unidos por um valor, um décimo do que valia, em função da crise, o que permitiria abrir mercado para ela. Ficou 2 anos no BNDES, não aprovou, porque era capital de risco. Daí entra a questão da FINEP, quando ela lança aquele programa para tentar estimular novas empresas. Eles falam, nos Estados Unidos, se 10 tentativas, uma der certo, é vitória. Aqui, se 10 tentativas, uma der errada, é Tribunal de Contas. Então, nós criamos... Essa questão da burocracia federal, isso é um ponto que a gente vai ter que discutir plenamente. Quando vocês falam nas universidades, é impossível gerir uma universidade com o grau de burocracia que se tem hoje. E hoje, com essa perseguição de um remanejamento de verba de R$5.000, é corrupção, né? Se você faz um baita esforço, consegue economizar na atividade e meio, no ano seguinte o seu orçamento é reduzido, porque você conseguiu fazer. Então, é um modelo maluco, né? E essa questão dos sistemas de controle aí, a burocracia, a maneira como ela se apropriou do Estado aí, para que esse controle, para qualquer despesa, transformar que nem fizeram em Santa Catarina ou em Minas, R$5.000 em grande escândalo, e, ao mesmo tempo, tentar estabelecer modelos aí de benefícios a essa aristocracia em Brasília, né? Então, eu acho que houve um erro muito grande aí na maneira como se trabalhou a questão dos campeões nacionais e um erro muito maior quando se jogou fora todo o trabalho feito nesse período, né? Bom. Opa. Eu queria avaliar se a reforma trabalhista, como é que pode influenciar isso aí? Assim está gravando. Alô. Não tem influenciado. À tarde, com mais ênfase a questão trabalhista, mas a reforma trabalhista tem alguma influência positiva ou negativa na 4ª Revolução, no desenvolvimento produtivo? Vai ter mais questão? Não. A reforma trabalhista, a meu ver, ela parte de uma hipótese que não se confirma. Ou seja, de que você reduzir o custo do trabalho, você vai aumentar o emprego, né? Então, ela já parte de uma premissa, a meu ver, equivocada, né? Segundo, que como você não discute, né, não é propriamente uma prática do atual governo discutir as coisas com a sociedade, né? Tenta impor e, por métodos pouco republicanos, aprovar essas coisas no Congresso. E aí tudo fica assodado, né, como foi o caso. Tanto que a reforma, embora aprovada, ela não tem sido implementada na prática, porque há uma incerteza jurídica, né,
muito grande quanto aos riscos envolvidos, né? Então, eu vejo que, é claro que você mudar as leis do trabalho é algo natural, mas isso tem que ser discutido amplamente, né, com todos os envolvidos, tem que ser planejado, né? Uma reforma da forma que foi feita, até porque ela não está sendo implementada e por partir de premissas equivocadas, eu considero que não vai atender, menos ainda, aos requisitos da 4ª Revolução Industrial. Eu tenho 2 casos muito próximos aí, logo após a reforma trabalhista. Tem uma empresa chamada Singenta que está mudando toda a sua direção para a América Latina, para o Uruguai, porque lá, antevendo já a guerra que vai se tornar isso aqui. E uma outra empresa inglesa, que é como chama? Luxem, aquela empresa de cosmético Natureba, simplesmente comunicou para o pessoal que sai do Brasil. Não quis nem vender as instalações, fechou tudo e sai do Brasil. Agora, o problema maior da mudança trabalhista é o seguinte: essa mudança trabalhista que foi feita lá atrás, no governo Castelo Branco, pelo Roberto Campos, era uma engenharia fantástica. Porque através da formalização do trabalho, e a gente pode ver essa questão fiscal aqui também com a formalização do trabalho, você montou toda uma estrutura de arrecadação de tributos e de financiamento. É através da folha, que você tem o FGTS, que garante construção civil, garante um monte de coisa, o FAT lá atrás, que você tem a arrecadação de imposto de renda pessoa física, que era a única coisa previsível que você tinha, e Previdência Social. A Previdência Social, o que você montou? De um lado, a informalidade, reduzindo o financiamento da Previdência. De outro lado, piorou a porta de entrada, desestimulando a rapaziada. Agora você inviabilizou a Previdência. Então, digamos, foi mais do que... E a maneira como foi montada lá, juntaram aquelas bancadas lá, de bola, não sei o que mais lá, e cada empresário falava aquilo, o incômodo que havia, eles incluíam na lei. Então, você vê... Agora, um ponto relevante aí quando você vê a maneira como... por que a China e outros... A gente vai ter que discutir, num certo momento aqui, a viabilidade da democracia brasileira. No fundo é esse. O que todo esse processo aí se levou, foi levado aí por um desmanche do executivo e pela apropriação, pela rebelião das massas. No pior sentido de massa. Aquilo que o Ortega y Gasset falava de rebelião das massas, são as massas do judiciário, são as massas do Ministério Público, esse baixo clero do Congresso, é o baixo clero do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, você tinha toda uma democracia totalmente desequilibrada que dependeu, em alguns momentos, da habilidade política de 2 partidos aí, foi PSDB num certo momento, com os erros que cometeu, o PT em outros momentos, com os erros que cometeu. Quando sai o executivo, você tem esse desmonte geral. E como é que você vai remontar? Então, a figura do Bonaparte aí aparece, você começa a olhar, fala pactos. E tem outro ponto também, quando se fala em falta de governabilidade com o parlamento, uma vez eu entrevistei o Felipe Gonzalez, quando já estava esse tiroteio começando, ele falava: não tem nada mais poderoso que o poder de um presidente da República, desde que saiba usar. Alguma a mais? Bom, Nassif, você queria fazer alguma? Alguns dos participantes da mesa queriam fazer nós temos, enfim, 7 minutinhos antes do meio-dia. Então vamos aproveitar os nossos 7 minutos, ou pelo menos parte deles, para falar talvez algo que a gente não entrou tanto em detalhe, né? Mas a questão principal está no seguinte, né? Como é que se dá um pouco dessa interdição do debate que eu falava, né? Quer dizer, você parte de ideias absolutamente equivocadas que se instalam no governo e passam a fazer políticas, né?
Nós temos aí uma força imensa, né, do setor financeiro no sentido amplo. Não é só o banco, os bancos, mas também os rentistas, ou seja, quem se apropria desse mecanismo de transferência de renda via pagamento de juros sobre a dívida pública. Mas não só, né? Você tem também a apropriação de toda a cadeia de consumo, por exemplo, da taxa de juros que é paga, especialmente pela população de baixa renda, no financiamento de bens duráveis, principalmente, né? E essa visão, né, ela tem um poder de formação de opinião imenso, porque, na verdade, ela tem os seus porta-vozes oficiais e os seus porta-vozes não oficiais, que basicamente é grande parte da mídia tradicional, que repete exaustivamente esses axiomas, né? Então, você liga a TV aberta, eles estão lá todo dia dizendo que o Estado não pode gastar, dizendo que a taxa de juros tem que ser alta porque tem o risco da inflação, que o Estado é incompetente, que você tem que tirar o Estado da economia. E isso vira uma verdade, né? Porque o contraponto que existe encontra um espaço muito limitado. Então, na verdade, o que você tem é um não debate de várias das questões que nós estamos hoje debatendo aqui, né, no sentido mais amplo. Porque há a predominância de uma visão, né, distorcida, enviesada, e que é repetida à exaustão. Tanto é que em alguns ambientes você vai e coloca essas questões, as pessoas se espantam. Elas falam, puxa, mas eu ouço todo dia o contrário, eu ligo o rádio, está lá fulano e ciclana que entram em todos os meios repetindo as verdades que interessam a um determinado setor. E veja, não tem problema de você ter essa pressão dos setores, né, para fazer prevalecer a sua visão, né? Isso se dá também em outros setores, mas o poder dessa estrutura financeira é tão grande porque ele é o maior anunciante, ele contrata os melhores profissionais, né? Se a gente fizer um levantamento aqui nos últimos 20 anos, para onde foram nossos melhores alunos, né? Foram para o setor financeiro, né? E não foram lá por acaso, foram lá por acaso porque lá que ainda oferece emprego, paga muito bem, né? Mas eu costumo brincar com alguns ex-alunos, né, que a primeira impressão que a gente tem, alguns que vão para lá, é que eles não aprenderam nada aqui, né? Porque outros, né, que diz assim que, olha, eu me viabilizei financeiramente, mas vendi minha alma, né? Porque falam tudo que eu não concordo, né? Mas é isso, quer dizer, então é algo muito difícil de ser rompido, né? É algo que está presente, não é de agora, mas se intensificou, evidentemente, nos últimos anos, com a polarização política, né? Porque é a tentativa de desqualificar o alternativo. Então, sempre que você questionar a linha dominante, a tentativa imediata é de desqualificar o interlocutor, né? Para não dar prosseguimento ao debate, né? Então, esse é algo que nós vamos ter que enfrentar, não vai ser fácil, não é fácil, né? Mas isso tem dominado aí as decisões em várias áreas. Norma? Esclarecedor, né? Vários pontos que os colegas aqui colocaram, e as perguntas também, professor. Mas eu falaria rapidamente o seguinte: eu acho, Tuto, que é muito complicado esse perfil de dívida que nós temos. Eu acho que para ir para algum lugar com esse perfil de curto prazo, aqui funciona, a economia brasileira desmente a teoria econômica, né? É uma dívida, primeiro, contraída com o governo, que, em tese, não quebra, a preço altíssimo e num prazo curto, ou seja, tudo contrariando a teoria econômica. Então, isso acontece aqui, né? Então, isso eu tenho a impressão que tem que mudar. De alguma forma, ou essa dívida, quais são as estratégias, podemos até pensar em alguma coisa compensatória para o alongamento dessa dívida, tá certo? A taxa de juros, não, evidentemente. Agora, o Estado é fortíssimo no Brasil, viu, Lacerda?
é que ele atua só para um lado, você está entendendo? Quer dizer, quando eles falam que o Estado contra o Estado, mas, na verdade, quem tem um Banco Central como o nosso, inclusive, que fez uma tragédia de atuação, como foi no caso, na minha modesta opinião, do Levi, tá certo? Quer dizer, é um Estado que está contribuindo de uma maneira bastante forte para uma situação bastante dramática. Tá certo? Quer dizer, então, imagino, pode até ter sido esperando uma outra reação, mas é muito difícil. Então, eu acho que essa questão desse endividamento público, os economistas não gostam de falar nisso, viu, Tuto? Porque detestam, porque é uma coisa difícil. Quem fez alguma coisa desse tipo e que cresceu depois foi o da Argentina, como é que é o nome dele? O que faleceu, o presidente da Argentina, o Kirchner. O Kirchner fez. Ele chegou e disse, olha, eu vou pagar, não vou pagar tudo que está aí, e vão ganhar mais do que ganhariam no mercado internacional, com a taxa oficial do mercado internacional, com LIBOR, com essas coisas. Então, ele fez. Foi aqui, o nosso amigo Palocci quase que desmaia. Meu Deus, não façam isso, que o Brasil também vai ter... Você lembra disso? No entanto, depois entrou capital estrangeiro na Argentina. Quer dizer, não é uma coisa, a Argentina não foi por causa disso, né? Então, alguma coisa eu acho muito difícil sem que a gente pense em resolver esse problema. Segundo, esse regime de meta de inflação que nós colocamos aí, isso é uma maluquice. Isso é uma doidice. Ninguém sabe por que o centro da meta é essa. Poderia ser 5,5, poderia ser 5, quer dizer, a pressuposição de que está atrás desse regime de meta de inflação é uma taxa de crescimento do PIB muito pequena. Tem que ser, porque senão você não consegue. Então, na verdade, o regime de metas funciona como um indexador da taxa de juros. O que é uma coisa complicada, porque você não tem uma meta também de emprego, como funciona, de certa forma, nos países desenvolvidos. Tá? Então, essas coisas aqui têm que ser mudadas e nós temos que topar, e isso não é simples, quer dizer, no Brasil, uma ousadia, sermos ousados. Isso é um preço que pode cobrar alto da gente, mas é uma ousadia dentro de toda a estrutura para poder melhorar um pouco isso aqui. Uma reforma educacional brutal na escola de base, como é que a gente, no ensino básico, tem que ter. Nós não podemos receber alunos nas universidades que não saibam matemática e português. Bem, que conheçam o seu país. Não podemos. Quer dizer, mas recebemos. Vamos tentar recuperar. E a gente os professores brasileiros fazem um esforço universitário grande. Não é por conta dos alunos, é por conta da estrutura de ensino que está montada. Então, eu acho que... E falando sobre a questão, achei interessantíssimo o que você colocou agora, sobre a questão da geopolítica da corrupção. Que coisa interessante. Tem um texto que saiu numa revista, acho que na Piauí, do Perry Anderson, falando sobre a berlusconização da política na Europa. Sim. Fantástico esse texto. Achei fenomenal. Né? Então, quer dizer, é algo que domina, né? É uma coisa. Agora, para nós aqui, tudo isso é um efeito muito perverso, né? Dadas as nossas próprias condições. No que diz respeito à questão do emprego, eu não vejo a menor chance de... Sempre a gente faz alguns lances. Na época dos militares, foi com relação à estabilidade. Aí montamos o fundo de garantia. E aí o fundo de garantia... Nós temos uma regra, uma estrutura trabalhista já que era flexibilizada, altamente flexibilizada, tanto na população de baixa renda como na alta renda também. A minha cunhada é uma engenheira que trabalhava... até com o Ministério do Exército, sobre satélites e tudo, uma grande engenheira, que está desempregada, e agora tem 60 e poucos anos, não se emprega mais, pelas regras do... E trabalhando sempre com o Estado junto, entendeu? De uma maneira bastante próxima. E sempre foi, digamos assim, como autônoma. Entenderam? Quer dizer, não tinha carteira assinada. Então, isso já vinha se colocando. Então, a questão do emprego tem que ter investimento, tem que ter crescimento, senão não tem jeito. Não é a regra trabalhista. O país com a maior
volatilidade, que a gente chama de... Como é que a gente chama, Lacerda, no Brasil? Quando gira muita mão de obra? Tem um termo econômico. É o turnover, enfim. Mas de mão de obra no Brasil, do mundo, de mudança de emprego. O que segura salário, sem dúvida nenhuma, mas que tem essa... É uma coisa fantástica. Então, nós já tínhamos uma flexibilização bastante grande. Agora vem todo esse problema que é uma coxa de retalho maluca. Nós tivemos aqui um advogado, professor da USP, num seminário, lembra, Lacerda, com a gente? E ele disse, olha, isso aí está isso aí é uma maluquice. Levantava um cara lá, não sei de onde, e dizia, olha, eu quero que coloque isso. O cara vai colocar. Podia ser contraditório com o que o outro tinha dito. Então, está uma maluquice, tá certo? Também esta reforma trabalhista, né? Que isso já num mundo que nós estamos vivendo. Agora, eu acho que tem jeito, né? Não tem outra alternativa, tem que ter. Né? Tem jeito. Bom, vamos. Perante esse panorama que nos estão apresentando, a gente nos fez lembrar o livro de Edgar Morin, Metamorfoses, né? A Via para o Futuro. Porque não se vê muitas perspectivas do ponto de vista estrutural e conjuntural, como se falou. Talvez a única é a que apresentou um pouco Gustavo. São essas novas emergências de uma inteligência coletiva e de uma visão mais da complexidade, a dinâmica que está por trás, de entender o que está mobilizando todo esse esquema onde esses grandes holdings estão controlando tudo, né? No mercado estão controlando a política, são os que estão com as mãos no poder. Como você monta isso daí? Eu acho que isso que falava Gustavo é um caminho, vamos unir-nos, né? Recentemente estive lá na Universidade Federal de São Carlos, na Unicamp, essa semana, e anteriormente uma reunião aí na Universidade de São Caetano do Sul. Estão surgindo, a gente sente esse movimento que estão igual que de uma borboleta, que estão começando a aparecer. E eu acho que estamos no caminho, só se ver sinais que estão por aí aparecendo, como esta reunião do Brasiliense, eu acho que é isso. Agora, como juntar essas forças e produzir um impacto, isso eu acho que isso tem que ser parte do processo que a gente vai viver, não sei em quanto tempo, mas obrigado por esse panorama muito realista que nos mostraram. Obrigado. Um panorama bastante realista e que, de certa forma, você propõe e coloca algo que pode ser ou parece uma utopia, mas acho que nos cabe correr atrás, né, dessas possibilidades, né? Quer dizer, óbvio, diagnóstico claro, crítico, contundente, mas também, enfim, as luzes, né, no final do túnel, por onde é que podemos caminhar, né? Ok, pessoal, muito obrigada por essa contribuição agora do painel pela manhã e convidamos para a retomada no período da tarde com o segundo painel, denominado Quarta Revolução Industrial e o Brasil na Divisão Internacional do Trabalho, à 1h30 da tarde. Então, a gente sai para almoçar e volta, e teremos a presença de Rafael Canhin. Tá aí, Rafael? Olá, Rafael. Bem-vindo. Desculpa, gaguejei aqui no seu sobrenome. Né? Então, tá bom. Que será o nosso primeiro convidado. Depois, Marco Antônio Rocha, que está lá também, já estava aqui com a gente, e a mesma dinâmica de agora de manhã. Essa mesa está prevista para terminar às 3 da tarde, e, na sequência, uma segunda mesa, o papel das agências públicas de financiamento no desenvolvimento produtivo, com Venilton Tadini, Bruno Jorge e Jorge Furtado, e terminamos, então, a nossa atividade do dia. A proposta é que a coordenação das duas mesas seja feita, uma pelo nosso parceiro de hoje aqui presente, da Andifes, pelo Gustavo, e a segunda mesa pelo nosso amigo e colega aqui, que está também ativamente nessa organização, professor Tuto. Então, voltamos daqui a pouco e contamos com a presença de quem já estava aqui. Obrigada.